Sejam muito bem-vindos aqui ao Espaço Povo de Cultura e Arte e ao Vida e Arte Convida. Esse projeto nasceu com a ideia de ser um espaço de aproximação e conversa sobre um assunto que todos nós aqui gostamos muito, que é arte. E o Vida e Arte Convida é um projeto tocado pelo Núcleo de Cultura e Entretenimento do Jornal o Povo e com o apoio da Mucuripe FM 106.5. Para essa estreia, existe um grande nervosismo desta pessoa que está aqui ao seu lado, porque hoje eu vou conversar com um artista que eu acompanho minha vida inteira, que eu ouço a minha vida inteira, por conta muito da influência daquela pessoa que está bem ali, minha prima Adriana, que é dona de toda essa discografia que está aqui ao meu lado. Então a gente sempre se encontra para ouvir Marina Lima. Que bom, feliz fico eu. Que ótimo. Então o que a gente combinou? Que a gente vai conversar sobre um assunto que eu sei que a Marina gosta, que é música, e que à medida que a gente for conversando, a gente vai relembrar canções que foram importantes para ela e que foram importantes para mim e acredito que para vocês todos também, e para a Adriana também, certo? Então, essa conversa começa lá em 1979, quando saiu esse disco chamado Simples como Fogo, coincidentemente o ano que eu nasci também. Tá faltando o som aqui, Dudu? Foi aí. E esse disco, Simples como Fogo, era um disco meio de intérprete, muito de intérprete, não era isso? E um disco onde você apresentou também como compositora, mas tinha muito a intérprete ali. Me fala desse disco, Marina. Esse disco foi o primeiro disco, né? Eu morava no exterior e eu tinha uma tia Leia, que faleceu, inclusive, com muitos parentes aqui em Fortaleza, no Ceará, uma tia. E aí, a tia Leia, que trabalhava com gente de música e tal, me levou, tinha 17 anos, para fazer uma audição para a Warner. Não havia gravadora Warner no Brasil. Tinha Polygram, tinha Odeon, vários, mas Warner não tinha. E o André Midani, que é um grande cara de rádio, de disco e tal, ele fundou a Warner aqui. E eu fui fazer uma audição para ver se eu entrava para a gravadora. E acabei sendo a primeira contratada, Belchior. Eu e Tom Jobim. Estava bem cercada, né? Estava bem cercada. Fiz uma audição com violão e acabei sendo meu primeiro contrato. Não tinha nem 18 anos. E aí fiz esse disco. Ela já tinha muita música de parceria com o Cícero já, né? E várias canções. Essa canção que está tocando... Solidão, né? Da Dolores Duran. Da Dolores Duran. Foi uma dica do André Midani. Por que você não abre o disco com uma canção de uma outra compositora brasileira importante, da Dolores Duran? Por isso que eu abri. E é um disco que também tem Gilberto Gil, não é isso? Tem Caetano... Não, Caetano, Gil, tem Caetano muito, né? O muito muito, Uhum. Uma música linda, muito, né? Isso. Mas acontece o seguinte, eu tinha muito, agora já mudou, mas no começo, eu tinha uma influência muito grande de blues, né? Tocava muito blues no violão. Então eu toquei muito como se fosse um blues, sabe? E acabei gravando, foi isso. Mas o disco também tem a compositora, que tem essa particularmente que eu adoro, que é o Transas de Amor, que você inclusive regravou no seu último disco. Não é isso? Eu adoro essa música. Como é que era eu canto essa música no show. Não nesse que eu vou fazer amanhã, mas... Que é isso? Eu amo essa música. Posso até cantar, mas... acho que é a música que eu mais gosto desse disco, que chama Transas de Amor. Não sei se vocês conhecem, né? Porque eu tenho uma carreira muito longa já, né? São quase 40 anos, entendeu? Esse é o primeiro disco, mas já tem umas pérolas, assim, que tem muito a ver com a minha forma de compor, com o Cícero, no caso, né? Eu adoro essa música. Essa música é muito bacana. Um compositor desse disco que eu acho curioso, não vou dizer que é estranho no seu repertório, mas, enfim, hoje eu não vejo muita ligação no seu trabalho com ele, que é o Moraes Moreira, né? Não tem muita ligação mesmo. O que acontece é o seguinte, ele casou com uma prima minha. Ele e a Marília são pais do Davi Moraes. Vocês conhecem Davi Moraes, né? Grande instrumentista, grande guitarrista, violonista e tal. O Davi é filho dele, é a Cissa. Ele casou com a minha prima e irmã.
Então eu passei a ter uma relação mais próxima com ele e tal. E ele mandou uma música também cantando e tal. Que é o Revolta, não é isso? Mas não tem muito a ver realmente, assim. Musicalmente é muito diferente a praia. No ano seguinte, viria Olhos Felizes. Não sei se é no ano seguinte, porque... É no ano seguinte já? 80. 80? 80. Então tá, porque tem anos que eu fico sem fazer e tal. Isso já é outra gravadora. Isso. Aqui é Ariola. Universal, né? Ariola. Ariola, agora exatamente. foi lançada, Ariola. Foi relançado pela Universal, exatamente. É. O que muda da Marina nesse um ano? Nossa. Primeiro eu briguei com o André Midani, né? O presidente da gravadora, por isso que eu saí da gravadora, da Warner. Que hoje em dia é um grande amigo, um cara que eu adoro. Mas, como eu estava começando, né? E eu tocava violão, eu compunha e tal. Acho que era muita coisa para uma mulher, assim. As pessoas não estavam muito acostumadas, né, no Brasil. Uma mulher tocando. Então, o André Midani queria muito moldar a cara, o perfil do meu trabalho. E eu não queria. E ele ficou meio irritado e tal, e eu achei melhor sair. E eu acabei indo para Ariola, para poder fugir do André. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Entendo. Uma coisa que já marca muito esses teus dois discos, tem que segurar aqui, vamos lá. A primeira capa mostra uma mulher sensual, voluptuosa, muito, muito pesada, e a segunda é um rosto. Olha, eu não sei se você quis fugir dessa imagem sensual. Na verdade, eu não gosto muito de nenhuma das duas, mas a primeira, eu tive um grande amigo. Esses amigos que a gente tem uma pena, porque as primeiras pessoas que morreram de HIV no Brasil, chamado Carlinhos Prieto. Ele já era um diretor de arte, quando nem havia isso no Brasil, sabe? Ele que inventou o look da Zezé Mota em Chica da Silva. Ele é um cara muito ligado a mim, um monte de gente. O Prieto falou assim, vamos fazer uma capa assim, assim, assim. E eu fui, entendeu? Eu nunca fui tão assim, como essa primeira capa, mas era um lado meu para tocar guitarra e tal. E ele sugeriu e eu aceitei. A segunda, eu já acho meio contrário, o oposto, meio mole demais, o rosto, não sei o quê. Mas, na realidade, eu sempre fui uma artista, principalmente no começo, que a minha loucura era o ouvido. Dionísio. Não era a imagem tanto, a Apolínia, sabe? Minha coisa eu sempre enlouqueci pelo ouvido. Então, eu tinha muitas certezas do meu trabalho musical. E o mundo ficou muito mais visual até com a chegada da internet. O mundo não era tão visual antes. E o meu lance era realmente música. Mas tinha essa coisa da direção de arte, da capa que eu ajudava a vender e tal. Até eu consegui fazer uma coisa que eu gostei realmente, só no terceiro. Foi o Celso Acorte. Que é o Celso Acorte. Bom, a grande música desse Olhos Felizes, eu acho que inesquecível ainda hoje, é o Nosso Estranho Amor, que é você e o Caetano, não é isso? Caetano sempre foi um cara muito querido, né? Comigo também. E ele fez essa música e me deu. E aí o produtor do disco, Mazola, perguntou se ele não quer cantar. Eu falei, pô, não é demais também isso também? Não, e ele quis, Caetano também gosta, né, de participar e tal. E ele acabou gravando comigo, foi muito bom para mim, porque foi um passaporte ao Brasil todo, né? Eu fiquei conhecido no Brasil todo com a música com o Caetano, né? Anos depois, inclusive, ele gravou uma música sua, não foi isso? Gravou, me pediu uma música. Que é a... não me lembro. Que é Bobagens, Meu Filho, Bobagens. Bobagens, Meu Filho, Bobagens, exatamente. Que eu fiz pra ele. Que é meio blues também, né? Na verdade, não é. Tem uma coisa um pouco dele, aquela levada que ele tem. Do dan, sabe? Quero comer, quero... Eu fiz uma coisa em cima de uma levada dele, assim. Mas ele foi um querido. Sempre foi, né? Também nesse disco você grava o Corações a Mil, que é do Gil. Que também fez pra mim. Certo. Como é que foi essa... não sei, existe em alguns artistas com quem eu já conversei, já falam assim, da história de um receio do novo. Você é um artista nova, chegando no mercado, às vezes os artistas mais que já estão no mercado meio que resistem e tal. Houve isso com você, não? Dos artistas? Isso, não, de alguém resistir ao seu trabalho, à sua chegada, não? Não, mais jornalistas, sabia? Malditos jornalistas, gente. Mais Eles jornalistas. sempre para atrapalhar tudo. Porque jornalista, na realidade, hoje em dia, não. Você pode falar diretamente com o público, né? Tem mil redes sociais e tal. Mas, antigamente, a tua ponte com o público, fora show, era jornal, né? Então, o jornal tem ainda muito poder. Mas tinha muito poder, né?
Então, muitos jornalistas se implicaram, até por causa da imagem. E porque, na realidade, quando eu comecei, eu queria fazer uma música pop no Brasil. Porque, como eu morei muito tempo fora, eu ouvi música do mundo inteiro, desde garota e tal. Muito rock, muita música negra americana, junto com Tom Jobim. A minha era um liquidificador, assim, muita coisa eclética, sabe? Então, eu não tinha um estilo muito brasileirinho típico, entendeu? Então, alguns jornalistas reagiram e tal. Porque eu queria implantar uma música pop no Brasil. Foi isso. Conseguiu, né? Consegui. Consegui. Legal, legal. Bom, depois desses Olhos Felizes, chega o disco que é onde você fala que é a primeira capa que você gosta. É a primeira capa. E que eu acho que a Adriana vai gostar, porque agora ela está autografada, tá? Certo? É, porque essa foi o seguinte. Eu já tinha ido para Ariola, né? Quem é esse solo? Esse solo é de um cara de Recife. É. Do Paulo Rafael, pode ser? Sim. É dele. Acho que... Paulo Rafael. Tocava com o Alceu É outra Valença. marca, né? Outra marca dessa música é esse Tocava solo, com o né? Alceu, que também era da Ariola. Sim. Sim. Certo. Quando eu fui para Ariola, eu tinha brigado com o André Midani. Então já estava claro para todo mundo, assim, que eu não queria que se metesse muito no meu trabalho, entendeu? Então, quando eu fiz Celso Acordes, eu pude realmente fazer a direção musical do disco, e eu escolhi o fotógrafo, e escolhi a capa. Já começaram a me deixar mais livre. Então, é um disco que eu tenho muito carinho, porque esse disco, eu aluguei um piano, e eu arranjei ele todo na sala da minha casa. Morava com meus pais ainda, né? E a gente fez todo o disco na sala da casa dos meus pais, quer dizer, toda a pré-produção lá, entendeu? Depois eu fiz todos os arranjos, tudo. E depois fiz a foto da capa andando na Praia de Ipanema. Então, realmente tinha mais a ver comigo, a capa, a imagem, sabe? Legal. Mais a ver. E aí entra um dos seus grandes Charme sucessos, do Mundo, que é né? Charme do Mundo, né? É. Que eu acho que foi o grande... Porque a música com Caetano... Nossa, na realidade, Trança de Amor tocou na rádio bastante. Sim. Acontece também o seguinte, antigamente... E vai tocar amanhã também, né? Por favor, né? Talvez se você for no show, já pediu eu toque. Tudo bem. O que acontece é o seguinte, antigamente rádio, né? Ainda é muito importante hoje, mas quando você lançava um disco, você fazia muito trabalho de rádio. Isso é uma coisa muito bacana para eu. Sempre adorei rádio. Sou rata de rádio, cresci e ouvi muito rádio, mais que televisão. E quando eu lancei meu primeiro disco, foi o Simples com Fogo, eu fiz um trabalho de rádio pelo Nordeste todo. Viajando assim, até Fortaleza, eu fiz. Visitando várias estações de rádio, emissoras e tal. E foi bacana porque, com isso, abriu um campo para mim na rádio. Os radialistas tocavam, você vê a AM, tocava com o maior carinho e tal, entendeu? Agora, nós tramos uma canção com o Caetano. Então, meio que vinha reboque do Caetano, entendeu? Quando eu lancei Simples como Fogo, Esses Acordes, não tinha nenhuma canção assim, eram canções minhas mesmo. Mas a rádio recebeu muito bem. Então, tocou Charme do Mundo total, assim. Já era o meu terceiro disco. Já vinha fazendo rádio no Brasil todo, eu fazia do norte ao sul. Eu adorava, assim, tirava um mês, ficava assim, tipo, 3 dias daquela cidade importante do Brasil fazendo rádio. Então, tinha uma relação muito bacana com uma emissora de rádio. Então, tocavam sempre muito, desde o começo. Legal. Bom, queria comentar 2 músicas mais desse disco. Você já falou de Charme do Mundo. E tem também Marizia, que é uma música que depois voltou com muita força, que é com a Adriana Calcanhoto, né? Marizia, porque eu componho muito com meu irmão e tal, mas quando eu queria alguma música de outro compositor, eu juntava com ele. Eu fiz assim com Dalto, com Cláudio Soli e com Marizia também. O Paulo Machado, que é o coautor, né, era meu tecladista, um pianista. E ele tinha essa melodia linda. Aí eu falei, Cícero, bota uma letra nessa música. E aí ele botou uma letra nessa música do Paulo e eu gravei. Chama-se Marizia. É um arranjo bem diferente, inclusive, o original, do que a Adriana Calcanhoto fez, né? Ela fez mais uma coisa dance Ela music. pega já isso aqui, quer ver? Aqui, ó. Ela já pega assim. Mas esse arranjo era a introdução do Paulo, do autor, né? Que ficou, ele era o pianista. Por isso que eu aluguei um piano.
E ele ficou, ele e o Pisca, que é um produtor também, na minha casa, tipo, um mês, fazendo uns arranjos. E ele tinha essa introdução. Você também toca piano? Não, tentei aprender. Eu toco um pouco porque eu trabalho muito com música eletrônica. E um teclado é um teclado, né? Um teclado é um simulador de todos os sons. Então, não é um piano. É como a diferença de guitarra com violão, sabe? Mas eu me viro um pouquinho no teclado. Não toco, não. E outra maravilha desse disco é isso aqui. Gato todo dia. Você sabe que até hoje me pedem para cantar essa música. Gente, eu não vou cantar essa música mais, né? Mas foi uma parceria do Léo Jaime. Porque quando eu comecei, tinha uma turma enorme, assim. Estava começando Lobão, o Léo, que era bailarino, que não era nem... Era o mascote da turma. O Tavinho Pacha, o compositor também. Eles fizeram essa primeira parte da música e me mostraram. Eu terminei e fiz a segunda parte. Aquela então, se toque, foi eu que fiz. Eu virei parceiro dos dois. Ah, legal. Bom, em 82 chega esse disco, que é o Desta Vida, Desta Arte. 82, é? 82. E, na verdade, eu queria começar falando dele pelo fim, que é isso aqui. Tá certo. Acho que pouca gente lembra que você fez essa versão, que tem O Rio do Hora. Rio do Hora tocando gaita, não é isso? Verdade. No ano seguinte você iria gravar, mesmo que seja eu, Roberto Erasmo. Tempos depois você ia ser uma das contempladas no Elas Cantam Roberto. Com o Roberto Carlos, né? Que nem eu podia imaginar, né? Isso. Na realidade, emoções é porque o Nelson Mota, né, que sempre foi um grande crítico musical, e tinha uma coluna no Globo, né, uma coluna semanal no Globo, de música. Quando saiu Certos Acordes, ele ficou louco por esse disco, né, anterior, Certos Acordes. E ele fez uma crônica assim, linda, dizendo que os acordes e as músicas davam como que encaixos, assim, uma coisa toda poética com o meu disco. Eu fiquei muito feliz. E ficamos amigos, né? E aí, ele adorava que eu cantasse essa música. Então, eu gravei para ele, dediquei para ele. N, o Nelson Mota. Porque eu gostava de cantar essa música. É linda essa versão, né? É. Muito pessoal, né? Muito. É bonito, muito bonito, sim. E aqui você grava também Noite e Dia, que é do Lobão. Lobão que depois se assumiria, né, como um apaixonado por você, né? Mas isso eu não sabia. Ele era o meu baterista. Ele começou a tocar bateria no Brasil, assim, comigo. Tinha uma banda dele, o Bibina. Depois acabou a banda, ele entrou como meu baterista. E a gente tinha muita afinidade e tal. Compôs juntos também. Pro disco dele, eu compus com ele, cena de cinema e tal. Acho que você também canta, né? Você faz vocal nesse disco, faço vocal, né? Nesse disco. Eu faço vocal para ele. E aí o Lobão me mostrou Noite e Dia. Eu falei, poxa, linda, ele tá com o Júlio Barroso. Que era parceiro, eu gravei. É. Essa música tá no show. Tá no show assim como Transas de Amor. Não, essa eu não sei. Essa estava no show. Depende da sua frequência. Você manteve essa afinidade com o Lobão ainda tem bom tempo, né? Porque ele tocou comigo há um tempão. Eu compus com ele. Eu gravei Me Chama dele, né? Quando ele compôs Me Chama. Depois ele foi criar a própria banda dele, o Jornaldos, né? Lobão e Jornaldos. Mas antes dele gravar o Me Chama, ele me deu para gravar. Depois ele gravou, estourou no Brasil todo, né? Então tem uma ligação forte com ele. Lobão. Eu acho que talvez esse aqui seja seu maior sucesso, né? De comercial, pelo menos, né? Acho que não, mas foi o primeiro grande. Uhum. Foi o primeiro grande tour, que é o né? Fugaz, né? Foi o primeiro grande tour. Mas aí tem aquilo que eu te falei, Marcos, porque como eu vinha a vida inteira, né, que sedimentando meu caminho na rádio, né? Então, quando saiu o Fugaz, a rádio está acostumada com o meu som. Está acostumada com o meu tipo de repertório,
com a forma que eu compunha e tal. E Fugaz foi uma espécie de emersão radical para mim no começo da música eletrônica. Quase todas as baterias são eletrônicas, tem muito teclado, DX7, tem muita coisa assim, entendeu? Mas o Brasil já estava, pelo menos em relação ao meu trabalho, preparado para ouvir isso. Aí Fugaz estourou. É aqui que você grava o Me Chama, né? Do Lobão também. também. Ele toca a bateria nessa faixa. Uma vez eu estava vendo um documentário sobre você, eu acho que no canal Bis, onde o Liminha comenta que esse solo de baixo, essa linha de baixo, foi baseada no Michael Jackson, não é isso? Billie Jean do Michael Jackson, né? Que a levada, essa bateria é uma bateria eletrônica, né? Chamada DX, que a gente programou. E que é muito parecido com a batida do Billie Jean. E aí que é o que mais você ouvia no rádio, né? Porque acontecia, o Lobão, ele tinha um tecladinho pequeno assim, Cássio Ottoni. E ele levou para minha casa, eu fiquei louca com aquilo, porque é um tecladinho pequeno que tinha sonzinhos de teclado, tinha bateria eletrônica fuleira, assim, sabe? Mas que já fazia uma marcação ali. Então eu peguei uma marcação e compus Fugaz. Mas muito a ver com o universo do Michael Jackson, assim, do Billie Jean, entendeu? Então o Liminha fez uma linha de baixo. Não é que seja igual, mas parecida, influenciada por aquilo. Bacana. E uma das músicas que particularmente eu adoro nesse disco é a versão que você faz por Ordinary Pain, do Stevie Wonder. Porque esse cara sempre foi um ídolo pra mim, sabe? Eu assim, quando eu comecei, assim, como adolescente, mais jovem até, me interessar por música, era Beatles, era música negra americana, também muito a ver com Stevie Wonder e Tom Jobim. Que eu morava nos Estados Unidos e a Bossa Nova estourou lá. Então tem esse tripé, assim, muito antes até de tropicalismo, assim, Tom Jobim, Stevie Wonder e Beatles. Então sempre foi uma pessoa muito ligada nos discos, na carreira Stevie Wonder. Então, quando saiu aquele disco, Songs in the Key of Life, né, que é um disco maravilhoso. Espetacular. Né, que tem esse Acho que nos anos 70 ele tem o quê? Cada disco é um clássico ali, né? Impressionante. Esse disco é uma coisa... Onde tem esse Still Lovely, né? Um disco duplo. Tinha essa música. Eu falei, cara, tem que fazer uma versão. Tem que botar o Stevie Wonder. E fiz. Foi isso. Existe uma brincadeira aqui que quando eu estou ouvindo Stevie Wonder, ninguém pode me incomodar, porque eu adoro Stevie Wonder. Eu também adoro. Muito bom, muito bom. Maravilhoso. E ele influenciou, assim... Mas, assim, até hoje, assim, a maioria dos artistas negros americanos, de Beyoncé a todos, assim... tem uma influência imensa do Stevie Wonder. É um cara que realmente... ele e extremamente cultuado ainda hoje, né? É um gênio. Baterista também, não é? Aí nós chegamos em 1985, ano do primeiro Rock in Rio, não é esse? Com o disco Todas. Hollywood Rock. Hollywood Rock também, né? Não, eu digo, mas também foi o ano do Rock in Rio, que foi um ano do grande estouro do rock aqui no Brasil, né? É verdade, não. Que aí, quando porque você eu fiz lança o Hollywood Todas. Rock, eu participei. Foi, mas aí foi depois. Um pouco depois, na Foi, época né? do Fusion. Isso. Aí foi quando você lança o disco Todas, É. que rendeu um especial, que é o disco ao vivo, Todas ao vivo, não é Na isso? realidade é o seguinte, eu fiz o disco Todas, mas eu não gostei tanto do disco. Eu sou assim, eu adoro fazer disco, sabe? Adoro estúdio. Mas eu tinha feito Fugaz, eu tinha adorado o resultado de Fugaz. Mas fiz o Todas, achei que ele ficou um pouco enfeitado demais. Fiquei não gostei tanto do resultado. Então, me sugeriram gravar o disco ao vivo. Eu nunca tinha feito disco nenhum ao vivo, né? Fiquei até com medo de não ser bom e tal. Mas, ao contrário, foi bem legal, foi bem orgânico. Eu gravei um dia em São Paulo e um dia no Canecão. E aí saiu um disco, Todas ao Vivo, que eu gostei bem mais do que o disco no estúdio. E depois saiu Todas ao Vivo, Sexo é Bom. Uma menina estava começando a fazer vídeo, uma Valéria Burgos. Uma pessoa, uma fã minha que surgiu, não sei nem como ela chegou até mim, e começou a filmar tudo que eu fazia, ela filmava, não sei o quê. E fiquei com a ideia de filmar o show, quando eu lancei o disco, Todas ao Vivo. Ela filmou e tal, e veio com essa ideia de todas ao vivo, sexo é bom. Eu nunca entendi por que ela botou esse como um segundo nome, entendeu? Mas era uma coisa dela. É bom, mas ninguém precisa dizer isso. Assim, não, mas assim, não servia nunca para mim um subtítulo, entendeu?
E ela fez o DVD, um vídeo, né? O primeiro vídeo que eu tive. Acho que foi exibido, foi lançado pela Manchete, né? Isso, o especial da TV Manchete. A extinta Manchete, verdade. O primeiro DVD não era DVD ainda, o primeiro VHS da Marisa Monte também foi um especial da Manchete. Feita pelo Valtinho, Salles. Isso. Meu foi feito pela Valéria Burros. E é engraçado, esse é todas ao vivo, principalmente, acho que até mais do que esse aqui. Esse aqui é o que ficou muito conhecido, é o Nada Por Mim, né? O que tem e o Eu Te Amo Você, acho que ficaram... O que tem esse de interessante, assim, é que eu comecei a juntar, na realidade, assim, pessoas da minha geração que não compreendem geração. Porque eu, na realidade, tinha uma carreira solo, né? Mas o Herbert tinha uma banda, né? A Paula Tola tinha uma banda. O Kiko Sembiante tinha uma carreira solo também. Mas era meio que contemporâneo meu. O Nada Por Mim, o Leone me procurou um dia, falando, olha, o Herbert e a Paula fizeram uma música para você, mas estou com vergonha de mostrar. Falei, poxa, imagina. Aí o Leone não mostrou Nada Por Mim. Eu achei linda, gravei. E eu conheci na mesma época o Kiko Zambianchi, que gravava na Odeon, o primeiro disco dele. Eu achava aquela música, vocês conhecem, Rolam as Pedras. Eu falei, pô, que música boa e tal. Aí fui participar do disco dele, me convidou. E fui participar de uma música, Quem Sofre Sou Eu. E aí eu chamei para cantar acho comigo. É Eletrochoque o nome desse disco. Eu acho que é. Não sei se é Eletrochoque, só não me lembro. Choque. Tem uma cadeira elétrica na capa. Exatamente, E aí ele fez Eu Te Amo Você e me deu. Foi isso. E isso aqui é a trilha sonora do filme Com Licença Eu Vou à Luta. Do Luiz Farias. Que fecha o disco todo. Primeira vez que eu fiz uma música para um filme, né? Luiz Farias, hoje em dia, ele é casado com a Paula Toller, marido dela há anos. Mas na época ele é casado com a Fernandinha Torres. E ela era atriz do filme. E ele me chamou e falou, eu queria tanto que você fizesse com o seu irmão a música tema desse filme. A gente foi assistir o copião do filme, numa moviola e tal, e fizemos a música. E é muito bonita a cena final, quando entra a música, né? Que ela tá ao telefone público, não é isso? Se despedindo dos pais, é muito bonito. Bom, aí vem, depois, Virgem. Que tem... Você disse que é engraçado que ele tem aqui... Ele encerra com 3 músicas só suas, sem Cícero, né? Tinha, pois é, mas é porque o produtor desse disco foi o Léo Gandelman. Eu acho que meu primeiro estouro foi Fugaz. Depois, Todas ao Vivo foi mais ainda, e Virgem mais ainda, entendeu? Foi uma coisa meio crescente, assim, né? O Virgem foi o Léo Gandelman que produziu. E ele adorava essas músicas minhas, instrumentais, assim. Ele adorava Confessional, Doce Espera, que eu fiz para Betânia, né? E 1º de Abril. Ele pediu para gravar, né? Por isso que eu gravei. Mas aí tem Virgem, tem Uma Noite e Meia, tem um monte de coisa. E aqui tem essa parceria super bacana, né? Super histórica, do Cazuza com a Bebel e o Dé, né? Que você... Tá no show. Olha aí. Junto com Transas de Amor? Junto com Transas de Amor. Super bacana essa gravação que você fez. Acho que é a primeira gravação dessa música. A primeira gravação dessa música, eu tive Cazuza da minha geração também, né? E um grande amigo, né? Um grande amigo também, com o Renato Russo também. E aí ele, a Bebel e o Dé fizeram essa música. Mas ela tinha uma outra parte. Não sei se você lembra que fala que a pessoa ficava abrindo a geladeira a noite inteira e tal. Eu, como compositora metida e tal, ouvi e falei, a nossa parte não precisa. Aí tirei a parte, que a Cazuza ficou puto, mas eu tirei a parte, gravei só essa parte, se contar. E gravei no disco. E chamei o Cazuza para cantar comigo. Eu queria que ele cantasse o refrão, sabe? Mas toda vez que ele ia cantar, ele cantava tudo. Ele não se continha. Aí eu acabei tirando, porque não dá. Aí acabei tirando o Cazuza. O Cazuza era fominha. O disco é meu, né? Mas, enfim, ele me deu essa música linda. Fiquei felicíssima com essa canção dele. Acho linda, linda. Depois gravei outras também. Tudo bem que tem um DVD onde ele canta essa música e ele te chama para o palco, não é isso? Mas sabe por quê? É porque ele tinha ensaiado o especial na Globo, né? Durante 3 dias, com a Gal, com a Simone e tal. Ele não tinha me chamado. Então, eu fui lá assistir, porque eu adoro ele. Então, de repente, eu entrar para fazer eu falei, isso não vai ficar bem feito.
Todo mundo ensaiou 3 dias, eu falei, não, melhor não subir. Não, foi isso. Legal. Depois do Virgem, veio um disco seu, que é o Próxima Parada, que eu não tô na capa. Eu falei, chega, senão amarelo aí na capa. E esse disco tem uma curiosidade, que é o disco que tem uma gravação sua pra Garota de Ipanema, Legal. que ficou conhecida como a música que abriu a MTV aqui no Brasil, não é isso? Verdade. Esse disco é interessante porque eu vinha de discos de muito sucesso. E eu estava meio intrigada com isso. Sem saber direito se eu estava fazendo o que eu gostava, se eu não estava. Falei, vou fazer um disco mais conceitual. Quis fazer um disco mais conceitual. E aí fiz esse Próxima Parada, que é um disco que tem canções muito bonitas, assim, mas não são tão comerciais. Tem a Francesa, que é uma parceria que eu promovi com o Cícero e com o Cláudio Zoli, né? Garota de Ipanema foi um prêmio Sharp. Você lembra desse prêmio Sharp? Lembro, sim. O primeiro ano foi uma homenagem ao Vinícius de Moraes. E eu concorri a vários prêmios, né? Me chamaram para cantar. E eu ensaiei com o Luizinho Avelar, que é um grande pianista brasileiro, essa versão de Garota de Ipanema, que é muito diferente, porque não tem os acordes do tom. Tem acordes com quartas, é um outro conceito, né? E eu achei lindo o resultado. Então, botei num disco. Não é que eu tenha feito para o disco. Eu tinha feito antes, para o prêmio, né? E aí eu gravei. Isso tem algum significado para ti, ser artista que abriu a MTV Brasil aqui? Olha, foi importante, até porque, primeiro canal de música no Brasil, e eu abri. Agora, aconteceu uma coisa muito louca. Na hora de inaugurar, a televisão pifou. Ela pifou e ficou fora do ar. Tinha que ser a Brasil, não tinha que ser a MTV Brasil. Né? Ela, na hora que ia entrar, foi embora, entendeu? E ficou vários minutos aquele zzz. Eu falei, putz, que loucura e tal. Aí a MTV desesperada, depois voltou, entendeu? Foi um acontecimento, né? Mas foi bacana. Agora, eu não fui um artista, assim, eu inaugurei a MTV, mas eu não era, assim, como eu tinha falado aqui no começo, eu nunca fui um artista tão visual, assim, eu não era ligada muito em videoclipe, não era mesmo. Meu lance era música, entendeu? Então, essa coisa de videoclipe, eu demorei um pouco até a querer fazer videoclipes. Eu relutei um pouco, porque eu tinha mania de controlar tudo que eu fazia, né? Tinha que passar por meu crivo e tal. E eu não entendia tanto da feitura de vídeos. Então, muitas vezes o vídeo era feito e era editado, e eu dizia, mas isso não tem nada a ver com a música. Eu ficava do lado. Então, eu fazia poucos videoclipes. Então, foi engraçado não gravar comigo. Porque eu nem fui uma artista tão atuante assim na MTV, sabe? Muito mais atuante era Paralamas, Marisa Monte, Fernanda Abreu, que faziam vários videoclipes. O negócio era música mesmo. Cada disco tinha vários clipes deles, dessa turma aí, né? Exatamente, eu não. Você não é um artista de muitos clipes, não? Não, de muitos não. Eu era meio como aquele Dire Straits, lembra? Que ele chutava uma televisão. Ah, agora tem que passar o clipe na MTV, ele chutava uma televisão. Eu me identificava um pouco com aquilo. Mas nunca chutou uma televisão, não? Não, assim, para ser filmado, não. Em 91, você lança um disco que particularmente eu gosto bastante, que é esse aqui. Vou parar de dizer que particularmente eu gosto bastante, porque eu estou dizendo isso praticamente de todos, né? Mas esse aqui tem uma música que eu acho muito bonita, que até tocou, mas eu não sei se ela tocou muito, que foi Criança. Eu tô pensando. Acho que a música que acabou ficando mais conhecida desse disco foi o Grávida, não é? Que é uma parceria sua com o Arnaldo, né? Não, eu não sei dançar também. Sim, verdade. E Acontecimentos, que tocou muito, né? Esse disco é interessante, porque esse disco, assim, eu saí da Ariola, essas coisas são importantes, são ciclos que se fecham, né? Eu comecei na Warner, aí fui para a Ariola, fiz 3 discos na Ariola. Mas eu senti que eu queria ir para Polygram, que onde estavam os artistas que eu mais admirava, era na Polygram. Então, eu fui para Polygram. Aí eu fiz na Polygram Fugaz, todas ao vivo. Esse disco, e Próxima Parada, o Marina Lima, eu mudei de gravadora. Um novo ciclo começou. Eu fui para a EMI.
onde estavam outros artistas que eu admirava, feito Legião, Paralamas. As bandas que eu gostava andavam lá. Então, fui para lá. E comecei meu ciclo na EMI com o disco Marina Lima. Então, inaugura realmente outra coisa. Abre com Ela e Eu, do Caetano. Caetano Veloso, né? Grávida, depois criança. Eu gosto muito desse disco também. É muito bacana esse disco. Essa música particularmente. E mais uma vez o Caetano aí, né, abrindo. Que é uma música que também foi gravada pela Bethânia no Mel, não é isso? Eu não sei qual foi o disco que ela gravou, mas eu achava uma música linda. E eu tinha vontade de cantar. Aí o amigo meu, o Fernando Muniz, que é um professor de filosofia, cara que eu sou muito ligada, falou assim, por que você não canta essa música a capela? Eu fiz, isso. Aí eu abri a capela, o disco com ela e eu, e depois emenda com Grávida. Que é interessante, que fica parecendo assim, que nada é igual a Ela e Eu. Ela e Eu pode ser minha mãe, pode ser. Mas em seguida eu estou grávida, depois tem uma criança, né? Então o disco tinha uma historinha, assim, que era bem interessante. Legal, bonitinho. Depois desse disco, você lançou O Chamado, que eu sei que é um disco cheio de significados para você, né? É. Tanto é que eu não escolhi nenhuma música dele. Eu queria que você comentasse esse disco a partir da história dele, que você conta, inclusive, aqui. Ele era assim, eu tinha feito Marina Lima, que eu adorava e tal, que era um disco de braços abertos, né? Um disco meio querendo ser um pássaro, né? Levantando voo e tal. E eu adorava esse disco. Mas em seguida meu pai morreu. Quando acabou Marina Lima, em tempo do meu pai morreu. E eu nunca tinha sofrido nenhuma perda, assim, próxima, entendeu? Então, foi uma coisa muito importante que me fez ter um movimento oposto, introspectivo. Né? O oposto a Marina Lima, que era um disco todo entregue, né? Eu tive que rever um monte de coisa, porque quando alguém, assim, um pai, uma mãe morre, é como se mudasse toda a balança da família, né? Toda coisa assim, a árvore geológica, mãe, pai e tal, muda. Dá uma desequilibrada, né? E aí eu dei um mergulho para dentro. E fiz o disco chamado, disse que ele é PBE. Eu me lembro que eu gostei que quando o disco saiu, um crítico falou que era um disco outonal. E é verdade, é um disco que não é de verão, é um disco mais de outono, assim, né? Chegando no frio, né? Daí em diante você viria com Abrigo, que é um disco de intérprete. Depois você teria este Registros, a Meia Voz, que já entrega tudo no título, né? Mas eu gosto muito de Abrigo também. Porque o que acontece? Eu fiz o Chamado, foi um disco muito pessoal, né? Vindo de um sucesso, Marina Lima que tocou, que você falou, do criança, grávida, eu não sei dançar, acontecimentos e tal. Eu fiz o Chamado esperando que fosse um disco que as pessoas não fossem ouvir tanto. E ao contrário, foi um disco que muita gente gostou, vendeu muito. Eu dei um susto. Eu fiquei muito grata, na realidade, porque não era um disco muito fácil. Era um disco também todo assim, cheio de simbologias e significados. Então eu fiz o Abrigo uma forma de agradecer a acolhida que o Chamado teve, sabe? Um disco só de intérpretes, assim, de canções, o Abrigo, que eu gostaria de ter feito. Que não eram minhas, mas que eu transformei em minhas, né? Então foi um disco meio de agradecimento ao público pela acolhida do Chamado. Foi um disco muito importante. Foi fácil fazer essa seleção de músicas? Assim? Não foi tão difícil. Difícil foi ensaiar para botar o show ao vivo. Aí foi que eu entrei em parafuso. Porque quando eu gravei o disco Abrigo, foi fácil de gravar, porque eu escolhi músicas que, como se fossem minhas. Eu arranjei aquelas canções, tinha uma banda e tal. E era um disco um pouco autoral também, para mim. Né? Mas quando eu fui fazer um show dele, eu entrei numa crise, porque eu achei que parecia uma linhagem. Porque o Brasil era o seguinte, antes de eu começar minha carreira, a linhagem de cantoras que tinham era assim, a Bethânia, a Gal, a Elis, eram cantoras mais tradicionais, assim, grandes cantoras, mas com trabalhos assim, muito mais MPB. Né? Depois surgiram outras, mas tinham banda, a Rita Lee tinha uma banda, Mutantes e tal. A Paula Tora de uma banda, entendeu? Elba Ramalho também é de uma linhagem de MPB.
Eu não era. Era uma linhagem, minha linhagem era pop. Eu era totalmente diferente dessa coisa de MPB. Mas quando eu fui colocar o show Abrigo de Pé, eu me vi um pouco seguindo um caminho meio de cantor de MPB. Eu não queria isso. Então, eu tive uma crise ali bastante grande de dúvida em relação ao meu trabalho. E aí foi aí que eu suspendi vários shows também e perdi a voz, entre aspas, assim. Que, na realidade, foi uma coisa muito emocional também, entendeu? Na verdade, eu não tinha certeza daquilo que eu estava fazendo. Eu achava que eu estava ficando uma coisa muito grandiosa, mas assim, como uma grande cantora brasileira e tal, tradicional. Eu não queria isso. Não, E como então, você saiu dessa crise? Fazendo um registro da minha voz. Né? Em seguida, terapia, me recolhendo também, fazendo um disco totalmente assim. O primeiro disco que eu fiz meio conceitual, foi o Próxima Parada. Que eu vim de vários sucessos, fiz Próxima Parada, que tem a francesa, né? Que tem Canta de Ipanema e tal. O segundo disco assim foi o Chamado. E o terceiro é A Minha Voz. Disco bem de ruptura, assim, bem disco estranho, entendeu? Diferente e tal. Com músicas instrumentais no meio, entendeu? Bem diferente. É porque, na realidade, eu não queria mesmo me aprisionar com uma cantora, porque eu não tinha cantora pop, entendeu? Só tinha eu, de cantora pop no Brasil, assim. Depois vieram outras, né? Mas isso, para virar uma prisão, era um minuto. Assim, a Globo começou a querer que eu fosse trilha de várias músicas que abriam novelas, sabe? Músicas que eu não queria gravar. E dizer não para a Globo era muito complicado. Você ficava com uma inimizade ali, entendeu? Eu tive que dar alguns não. Então, comecei a sentir que a minha carreira começou a ficar em uma crise, assim, sabe? Entre o que eu queria fazer e o que queriam que eu fizesse. E aí eu dei uma guinada para a esquerda total, fiquei meio subversiva mesmo. E aí voltei para a Poligram, que virou Universal. E aí fiz Pierrot do Brasil, fiz o disco Registro da Minha Voz para terminar meu contrato com a EMAI, para me livrar da EMAI. Aí fui para a Universal, que era a antiga Poligram, fiz Pierrot do Brasil, aí meio que comecei de novo uma trilha que eu queria, assim. Mais louca. Bom, e nada mais registra a minha voz do que seu último disco, que é o No Osso. No Osso. Como é que você chega até aqui? Não, aí o que acontece? Eu era uma cantora de muito sucesso no mainstream, devido também muito a essa coisa de rádio, né, que eu te falei, fazer rádio AM, tocava em rádio. Rádio é uma coisa muito importante, assim, hoje em dia tem a coisa da internet, mas não tocar em rádio é uma coisa que tira você do contato com o povão, porque o povão ouve rádio o dia inteiro, entendeu? Então, depois do Pierrot do Brasil, tem MTV acústico, vieram várias coisas, né? Mas me deu vontade de radicalizar, de fazer um disco de voz e violão, porque eu toco violão muito bem. Assim, é uma coisa que eu nunca nem falei muito, mas toco muito bem, porque eu comecei a compor por causa do violão. Eu achava que eu ia ser maestro. Não sabia que eu ia ser cantora. Eu comecei como compositora por causa do violão. Então, para mim, esse mergulho no voz e violão, no osso, foi interessante, assim, meio que, como é que era mesmo? Eu comecei da onde mesmo? Né? Voltar a cantar Trazer de Amor, e algumas canções do início e tal. Sem nada, por isso que chama No Osso. Não tem um alicerce, não tem um enfeite, é no osso total. Eu e as canções, uma raio-x das canções. Então, foi importante isso para mim. Me trouxe muita segurança, sabe, de novo. Assim. E agora eu estou aqui. Bom, então a gente vai encerrar esse bate-papo, eu continuando aqui minha campanha, botando de novo Transas de Amor aqui na versão do No Osso. O público não pode perguntar nada, eu fiquei com pena. Bom, o público não quer participar. Sou eu que vou impedir isso. Porque vieram aqui, sei lá, a gente abre para umas 5, 6 perguntas. Cabe ao público. Quer fazer pergunta? Vamos vir de 100 em 100 para fazer as perguntas? Acho que não vai dar para vir até aqui. Você pode levantar, por favor?
Claro. Vieram até aqui, né? Daniel Tavares, eu sou jornalista, escrevo para o Screamaniel e vários outros. É um prazer estar diante de você. Eu ouvi muito as suas canções. Chamado é um disco que fez bastante parte da minha vida e eu estou um pouco emocionado. Bem, você tem um Twitter, você fala muito com as pessoas nas redes sociais. Ultimamente você fez bastante campanha para o Marcelo Freixo, apesar de morar em São Paulo. Um outro companheiro seu de estrada, de muito tempo, faz uma campanha, na verdade, até lembrado por... É mais lembrado hoje pela forma como ele se relaciona com a política no Brasil do que com a música dele, exatamente. Apesar dele ainda fazer músicas muito boas, eu fui a um show dele no ano passado, excelente autor, excelente compositor, excelente músico. E eu queria que você comentasse um pouco sobre a situação do Brasil, algo que você já faz, mas queria aproveitar o espaço para você fazer agora. Comentar sobre a situação do Brasil, sobre as escolas ocupadas, sobre a recente eleição do Crivella ao invés do Freixo e toda essa situação que tem acontecido ultimamente nos últimos anos. E aproveitando para fazer mais uma pergunta... Não vou, desculpa. Como nós estamos no Ceará, e eu sempre que eu entrevisto um artista, eu pergunto quais são as influências dele do lugar onde nós estamos. Por exemplo, eu entrevisto um gringo, pergunto quais são as influências brasileiras. Então, eu queria saber de você, o que é que você gosta de música dos artistas cearenses? Por exemplo, Fagner, Edinaldo, Belchior, Viola são os principais, mas queria que você comentasse sobre isso também. Tá bom, obrigado. Muito obrigado e um prazer falar com você. Tá bom. Olha, com relação ao Brasil, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu não assim, eu tenho um Facebook oficial de fanpage, eu não sou eu que escrevo. O Instagram também é minha equipe que faz. A única rede social que eu realmente utilizo é o Twitter, porque são mensagens curtas, eu sigo muitos jornalistas, assim, pessoas que eu admiro, e a gente comenta muito sobre o Brasil e sobre o que está acontecendo no resto do mundo, não só sobre música. Eu acho muito difícil qualquer pessoa ficar indiferente à política no mundo e no Brasil, particularmente no momento. Muita coisa acontecendo no Brasil, muita coisa acontecendo, importante. A gente vem de dois governos, 3 com Lula, né, do PT, com meio de esquerda, que eu acho que o Brasil. Eu acho que foi muito importante passar por uma experiência de governo de esquerda, que não tinha até então. Era ditadura, o governo meio de direita e tal. Então, foi muito importante isso, essa coisa para o Brasil passar por isso. Não. Eu votei no Lula, na Dilma e tal. Com isso tudo que foi descoberto, com essa roubalheira toda, do PT e de vários partidos, não só do PT, mas dos políticos como um todo, né? E com a internet, que nada mais se esconde, a gente descobre tudo. Tem muita mentira, mas se sabe muita coisa de primeira mão, entendeu? Eu fiquei muito interessada em política, porque eu compreendi o quanto a política rege a nossa vida. Como a gente é dependente desses caras que estão no Congresso, que estão no Senado, entendeu? Como a gente precisa deles para colocar leis que a gente queira, para derrubar leis que a gente não queira, para descobrir tudo. Esses caras aqui votam tudo no nosso nome, entendeu? Então, eu realmente acho muito importante saber o que se passa no Brasil. Eu estou morando em São Paulo tem 4, 7 anos. Mas eu mantive meu voto, meu título de eleitor no Rio, né, para poder ainda participar das coisas do Rio e tal. Eu acho que o Rio também teve muito roubo, mas uma coisa que o Sérgio Cabral e o Eduardo Paes fizeram muito importante foi os UPPs. Isso foi importante um período, entendeu? Essa coisa de aproximar realmente a favela da cidade. Só que eles não levaram isso adiante. Não levaram computadores, não tornaram isso de uma maneira muito maior. Acabou ficando uma coisa muito restrita, entendeu? E aí tem policiais bandidos que são corruptos e maltratam, enfim. A coisa desandou, entendeu? No Rio de Janeiro, infelizmente, sabe? Mas a intenção era muito boa. Nos primeiros anos teve um resultado muito grande. Aproximou muito a favela do Rio, sabe? As pessoas do bairro da Zona Sul e tal. Eu votei no Freixo porque eu não queria que tivesse uma... Eu acho que o Estado é laico. Eu acho que não tem que misturar religião. No Brasil, o Estado é laico. E eu acho que essa coisa do crescimento da religião no Brasil, eu acho isso tem muito a ver com a pobreza. Porque as pessoas não têm outra alternativa a não ser pedir realmente a Deus.
porque elas são tão abandonadas, né? E não há muita esperança, que realmente elas se voltam para a religião. Não tenho nada contra isso, eu entendo isso. Mas eu queria realmente que as pessoas, no Brasil, os políticos, focassem mais na educação e na saúde, entendeu? Que garanto que a religião deixe de ter tanto espaço, entendeu? Porque as pessoas param de ser ovelha no bolso de um pastor. Os pastores não têm tanto poder, entendeu? Então, acho que realmente a gente não é rebanho. Mas eu entendo a situação no Brasil, entendo que isso acaba sendo quase que inevitável, porque o Brasil é um país imenso, é quase um continente, entendeu? E se é pobre, tem um lado pobre aqui em Fortaleza, no Rio de Janeiro, em São Paulo, você imagina no Nordeste, no Norte, onde a gente não vai tanto, e interior afora, entendeu? Então, as pessoas dependem muito de político e de pastores para poder ajudar, entendeu? Então, eu não queria que o Crivella ganhasse realmente uma cidade tão um cartão postal no Brasil como é o Rio de Janeiro. Porque fica implementando de novo, acabou com a Secretaria de Cultura, a primeira coisa que ele fez, entendeu? Tirou a cultura, daqui a pouco está colocando uma coisa religiosa, entendeu? Isso não combina com o Rio de Janeiro e com muita gente do Brasil. E eu espero que a gente consiga impedir isso. O Eduardo Cunha, com a pressão dele, foi muito bom. A pressão dele, porque ele era também evangélico e tal. Não sei nem se ele acreditava nisso, mas ele tinha uns fotos da igreja na Câmara dos Deputados, né? Para poder, contavam com ele para liberar tudo que queriam, por exemplo. Muitas rádios não pagam. Tem muito político, dono de rádio, que não paga direito autoral. Não paga a gente. Tocam a gente e não pagam. Isso é uma coisa que a Câmara sempre aprovou, entendeu? Então, uma coisa que a gente vive disso. Ainda mais que não tem mais quase vendagem de disco, um autor que não canta, ele vive, tem execução pública o trabalho dele. Então, se as rádios não pagam, é um absurdo, entendeu? Então, eu achei que a queda do Eduardo Cunha também foi muito importante para enfraquecer esse monopólio que tinha na Câmara. Então, eu comecei a acompanhar muito a política, estou muito interessada. Eu te falo um negócio, se o Ciro Gomes for candidato, ele deve ter meu voto. Porque, pensar que ele ser um cara que diz tudo que pensa, então eu admiro isso, eu acredito nele, sabe? Então, eu descobri essa coisa da política que é muito importante a gente seguir, votar e não ser ludibriado pelos políticos. É isso. Qual é a outra pergunta sobre o Ceará? Foi sobre suas influências e... Olha, meus pais puxou são a brasa nordestinos. para nossa sardinha, né? também, falou de Fagner, de Adinardo e de Belchior. Meus pais são nordestinos, meus pais são no Piauí. Então, eu nasci no Rio, meus irmãos também, mas vim sempre muito no Ceará. Fortaleza tinha 2 tios que morreram já. Então, passei assim vários verões aqui, algumas vezes e tal. Eu adorava Fagner, Acos do Mucuripe, várias canções que ele gravou, aquela música Jura Secreta e tal. Belchior também foi um cara importante, ele gravou muito, mas eu não tenho tanta ligação com o trabalho local, entendeu? Agora, eu sou uma pessoa que eu ouço de tudo. E tudo me influencia de alguma maneira, as canções que eu gosto, entendeu? Agora, eu tenho uma ligação com o Nordeste por causa dos meus pais, por causa do Piauí. Embora não tanto com o Piauí, mas com a música nordestina, com o trio elétrico, sabe? Com guitarra baiana, né? Com o Carnaval de Recife, que eu já participei. O Strobo, que divide o show amanhã com você, não é isso? A parte do Não, Strobo, ele é não, diga assim, parte dele é de Recife, não é isso? São de Belém. Belém, São do desculpa, norte. isso, né? Tem uma banda chamada Strobo, que já conheço, já existe já, mas eu descobri isso agora. E eu fiquei louca pelo trabalho deles, né? Comecei a compor com eles e tal. Gravei no disco dele. É uma banda instrumental que fez um remix de uma música minha chamada Partiu, que saiu no Osso, né? Eu botei como um bônus track no Osso o remix deles. E eu achei genial. Fui ver um show deles. E eles ao vivo são melhores ainda. Acabei me aproximando deles e tal, da banda Strobo, que é um duo paraense, né? Compus com ele pro disco deles novo, que é o Strobo 4. E fiquei muito próxima a eles. Tem um show agora com eles, com o Strobo. Mas, para Fortaleza, eu trouxe só o Arthur Kuntz, que é o baterista programador, que está no meu show comigo, meu convidado especial. E a gente toca músicas de vários discos, né? Conforme a gente está conversando aqui.
Mas tem uma pegada do Arthur, que o Strombo, ele tem uma coisa de música eletrônica, ao mesmo tempo tem uma coisa de guitarrada, ao mesmo tempo que ele tem uma coisa de música eletrônica industrial, podia fazer sucesso em qualquer parte do mundo. As guitarras do Strombo também tem uma coisa, eu acho que é mundialmente possível, entendeu? Apesar de ter uma coisa regional. Então, eu adorei ele, sabe? E comecei a trabalhar, agora estou começando a compor para um disco novo. E trabalho, começando a arranjar algumas canções com o Strombo, principalmente com o Arthur Kuntz, que amanhã está comigo aqui. Vai mais uma? Vai mais uma? Vai, claro. Ela levantou primeiro. Não? Vamos reservar mais duas depois dela, tudo Certo, bem. Tudo bem. Teu nome e depois pede para ela cantar Transas de Amor amanhã. Boa noite, meu nome Boa é noite. Isabel. Eu queria saber assim, se a música aconteceu na sua vida ou foi uma decisão que você tomou. Não, acordou hoje, eu quero a partir de agora, a música vai entrar na minha vida, eu vou ser cantora. E se depois dessa trajetória toda, você olhando para trás, se você se arrepende de alguma coisa ou se você se sente hoje uma pessoa realizada com isso. Olha, a música entrou na minha vida, obrigada pelas perguntas. A música entrou da seguinte forma. Como eu contei aqui, eu fui muito pequenininha para o exterior. Meu pai era economista, ele foi contratado para ser economista de um banco internacional chamado BID, que a sede ficava em Washington, D.C. Só que naquela época não tinha o Michelle Obama, não tinha esse glamour todo, sabe? Era um lugar bem esquisito, careta americano. E eu fui para lá com 5 anos de idade, morando nos Estados Unidos, eu e meus 2 irmãos. E eu detestava morar lá. Eu gostava mesmo do Brasil, que para mim o Brasil era o Rio de Janeiro, em frente à praia. Eu não conhecia mais nada ali na praia ali. Eu achava que isso era o Brasil. Então eu sentia muita falta do Rio. Então meu pai, muito inteligentemente, me deu um violão com 5 anos de idade. Então o violão acabou sendo meu maior companheiro. O violão matava a minha saudade, porque acabou que morar lá me trouxe desde cedo muita angústia. Porque eu não me sentia americana, eu não me identificava em nada com os Estados Unidos. Me colocaram numa escola pública americana. Eu tinha ódio daquilo. Só pensava em voltar para o Brasil. Mas o violão me amenizou, me acalmou. Então, acabou que eu descobri minha ligação com música muito cedo por causa do violão. E eu fiquei, uma época, entre ser psicanalista ou seguir música. Mas, na época, no Brasil, todo mundo que não queria nada estudava música. Então, meu pai não via com bons olhos, entendeu? Então, eu fiquei na dúvida. Só que ele acabou por conta da ditadura. A gente voltou para o Brasil, né? Eu comecei a estudar aqui e tal. Na época do vestibular, chegou a ditadura. E meu pai ficou com horror àquilo. E mandou o Cício para Nova York, para Londres, e ele voltou para Washington. E eu fui para Washington estudar música, para ser maestro. Só que lá eu fiz uma fita e mandei para minha tia, que me levou para fazer uma audição na Warner, e acabou que eu segui a música mesmo. Às vezes eu me arrependia, porque eu me interesso muito por pessoas e tal, por psicanálise, fiz análise anos e tal. Acabo analisando meus amigos. Senão, analista de vários amigos. Mas eu adoro música. E adoro a minha trajetória musical também, não é pena de nada. Bacana, bacana. Você disse mais um? As duas, vamos lá. Também. Vem aqui. Teu nome? Davi. Pede para ela cantar Transas de Amor, diz teu nome. Eu primeiro agradecer a sua forma de entrevista, que eu fiquei muito emocionado nessa trajetória, porque eu escutava muito retrospectiva de alguns cantores, junto com meu pai, que já faleceu também. Toda viagem, todo final de semana a gente ia para casa de praia, era sempre escutando alguma fita cassete. E a sua estava no meio e essa trajetória aqui pegou pesado. Que bom. Queria perguntar, se você fosse começar a sua carreira hoje, a partir de hoje, o que seria a grande influência? O que você anda escutando? E se tem algum canto no Brasil ou fora mesmo que você realmente tem um apego em cantar nesse local em si? Algum teatro, algum... Ah, tá. Soube que o Teatro de Amanhã é um teatro lindo, né? São Luís. Belíssimo, Eu realmente não conheço, é belíssimo. Sabe que é um lugar lindo. Você sabe que é engraçado você perguntar isso, porque
Se eu estivesse começando hoje, o meu trabalho seria muito parecido com o Strobo. Por isso que eu fiquei ligada nessa banda, porque tem uma pegada eletrônica muito forte que eu adoro. Por que eu gosto de música eletrônica? Não é porque eu queira negar nada que foi feito, não. É porque tudo já havia sido feito, inventado. E a música eletrônica trouxe novos timbres para a música mundial. Antigamente não tinha o grave que tem hoje em dia. Você não tinha levadas de baixo, sons de baixo como tem hoje em dia. Isso é a música eletrônica que trouxe. Então, é uma música muito rica de timbres, que você tem uma infinita possibilidade de fazer milhões de coisas, até samba, entendeu? Ali. Então, eu acho que se eu estivesse começando hoje, eu estaria num caminho parecido com o do Strobo, que tem um lado muito brasileiro, mas tem uma pegada que é uma coisa internacional, ligada à idade, ligada a... Porque hoje em dia o mundo ficou muito menor, né? Muito mais globalizado o mundo hoje em dia. Então, você pode ouvir qualquer coisa de qualquer lugar e se identificar, né? Então, eu acho que o Strobo tem muito a ver com o que eu estaria fazendo. Não à toa que eu estou perto deles e compondo com eles, entendeu? Tem um show que eu fiz que foi muito importante para mim. Porque, como eu falei aqui, eu nasci em Ipanema. Fui criada em Ipanema. Estudava no colégio chamado Chapeuzinho Vermelho, antes de ir para os Estados Unidos, né? Então, quando eu retornei para o Brasil e assinei contato com a Warner e acabei me tornando profissional, anos depois, eu cantei na Praia do Arpoador. Montaram um palco, uma festa e tal. E eu cantei na Praia de Ipanema para, sei lá, 200 mil pessoas, entendeu? Então, aquilo para mim foi muito emocionante, porque eu sentia muita saudade do Brasil, do Rio, né? Comecei a tocar violão por causa da minha saudade do Brasil, né? E assimilei um monte de coisa do mundo inteiro por causa do violão. E anos depois, uma artista conhecida tocando na Praia de Ipanema. Eu nunca vou esquecer isso, mas eu não tenho apego, assim, a nenhum lugar em especial a cantar. Eu antigamente gostava mais de fazer discos. Hoje em dia eu adoro fazer show também, porque tem uma conexão direta com o público. E você sabe que o disco no osso me ajudou muito, porque era só eu e o violão, e o público criou uma relação tão íntima, tão linha direta, que me fez assim descobrir um caminho assim de abertura com o público incrível, sabe? Então, na realidade, para mim, o importante é a qualidade do público. Se o público está ali, gosta de me ouvir, quer me ouvir, entendeu? Isso é a coisa mais importante, mais do que um lugar em especial. Bom, temos uma última saideira. Pode vir? Pede a música, diz teu nome exatamente. Transes do Amor, né? Isso. Boa noite, Marina. Boa Sou noite, Francisco. tudo Estou bom? acompanhando há muito tempo já. Enfim, Obrigada. Também que você tem um chamado, tá vendo? o mais lindo do mundo. É um disco que eu achava que ninguém ia acompanhar, é um disco que foi para mim foi uma surpresa, entendeu? Ele é muito especial. Acho Por isso que eu fiz o para todos abrigo. que estão aqui, acredito. Que bom. Marina, há algumas semanas atrás, o Bob Dylan, né, que é um cantor e também um Ganhou, poeta agora, um poeta. né, foi agraciado com o Prêmio Nobel. Você tem um trabalho de literatura também, você já escreveu um livro. E as suas músicas, elas foram escritas não só a duas mãos, né? por um poeta. Como é que se dá essa relação de criar sobre um poema uma canção que vai tocar no rádio, vai ser popular? Não é assim que eu compunho. Eu compunho de outro jeito até hoje. Na realidade, o Cícero, olha que prestígio para mim. Ele botava a letra nas minhas músicas. Porque desde muito cedo a gente percebeu, não só eu, como Chico Buarque também sabe disso, grandes poetas, assim, letristas, sabem que no universo musical o que leva é a música. Não é à toa que a gente gosta de muitas músicas, às vezes, numa língua que a gente nem entende. Você pode gostar de uma música italiana ou francesa, você não entende uma palavra, mas você gosta do canto, daquela melodia, do cantor. Então, na realidade, a letra vem a reboque da música. O Nietzsche disse um negócio muito interessante, assim. Ele disse assim, que a música é o mar. Palavras, mera embarcação. Ou seja, a música, a linguagem musical, é aquela coisa que é indomável. É um mar, um dia pode estar calmo, um dia pode estar revolto. E as letras são, a poesia, né, a prosa, são embarcações. Até que
navegam nesse mar. Mas o mar é o que leva, entendeu? Então, eu acho que na música é assim. As letras vêm a reboque da música. Então, praticamente todas as minhas composições, com o meu irmão, por exemplo, a não ser 2, ele fez letra em cima de música pronta. Porque senão fica parecendo poesia musicada. E poesia não precisa de música. Assim como música instrumental não precisa de letra. Você não faz. Agora, uma canção é uma canção. E você vê o próprio Chico Buarque. Botava músicas, né, botava letras nas músicas do Tom. A música é mais importante na cultura popular. A música é o inconsciente coletivo. Então, o poema, por mais importante que ele seja da música, ele vem a reboque da música. Eu penso assim. Muito bom. Marina, queria te pedir licença. Você tinha dito mais uma pergunta, mas a Adriana, minha prima, que nos cedeu os discos, eu acho que ela merece fazer uma pergunta como ela pediu, gente. Não tinha combinado, tá? Ela pediu agora. Pede a música, pede transa. Prazer, Adriana. Prazer, nosso. A última vez que eu estive tão próximo a você foi no show no Paulo Sarazate, show de Fugaz. Sim, não faz Tá? tempo. Eu fui tentar pegar o seu autógrafo, um dos seguranças não queria deixar de jeito nenhum. E aí você e sem pedir, né? Sem precisar pedir. E você disse, não, por favor, deixa atender, né? Então eu fiquei encantada com aquilo lá. Praticamente todos os meus discos eu comprei, à exceção do Clímax, que foi o Marcos que me deu. Inclusive tem uma declaração de amor dele lá. Enfim, o que eu queria perguntar é como é esse processo, assim, cantar Marina Lima e tocar Marina Lima não é fácil. As pessoas curiosas, né, de música sabem disso. Eu mesma não é fácil tocar você e cantar. Regravar, né? Não, é tocar mesmo, pegar um violão e tocar as suas composições, porque você, como você mesmo... Não toco. Você mesma falou que a música é o mar. Então, como navegar? Você navega muito entre os dissonantes, os sustenidos, né? E como é esse processo de construção, inclusive porque você acabou de falar que, normalmente, o Cícero faz um poema em cima de uma música, sim. Não o contrário. Não o contrário, não. Isso. Então, como é esse processo de construção? Apesar da sua formação, né, como música, você estudava para reger, né? Uhum. A ideia Não, era nem essa? cheguei a estudar para reger, porque eu achava que eu ia reger. Sim. Mas no meio do caminho já parei, eu assinei um contrato e mudou totalmente a minha. Eu nunca me imaginei num palco, senão uma cantora num palco, eu não imaginava isso. Sim, esse processo de construção das linhas melódicas, que são belíssimas e tem muito a ver com você. Vou te Como é que explicar. acontece isso? Só uma coisa. O Todas ao Vivo eu tenho, mas em LP. Eu não tenho. Tá. Obrigada, tá? Imagina. Eu vou te falar um negócio. Na realidade, assim, por eu ter ganho um violão muito cedo, eu descobri que eu tinha um dom musical, que eu tinha um talento musical. Mas isso é uma qualidade, uma vantagem que se tem, mas você não pode tentar enrolar nisso. É muito importante você investir nesse dom, ou seja, você dá de volta elementos para que ele possa atuar, a inspiração possa vir. Então, eu sempre estudei muito música, até pouco tempo em São Paulo estava estudando de novo. É muito importante você investir nisso, aprender mais harmonia, aprender coisas que você não sabe. Por quê? Porque o repertório musical fica enorme. Então, se você quer compor, você pode até ter uma ideia de começar uma coisa por um acorde, mas a continuação disso é transpiração, não é inspiração. E se você não tiver um vasto repertório musical, de conhecimento musical, de harmonia, de tocar, você vai sempre compor as mesmas coisas, os mesmos acordes, o mesmo ritmo. Por isso que tem gente que faz uma mesma música sempre, entendeu? Que tem gente que compõe 3, 4, 5 músicas numa noite. Isso não existe. Melhor guardar e mostrar para o teu pai e tua mãe, porque o mundo tem grandes compositores, grandes artistas, e se você quer fazer uma diferença no mundo, você tem que mostrar uma coisa que realmente seja especial, que vai abrir um espaço, porque aquilo é bom, entendeu? E isso requer
muita dedicação da tua parte em relação a isso. Não é que a música tem que parecer complicada, ao contrário. Música popular tem que parecer até simples. Mas isso que é a dificuldade. É você, de repente, colocar um acorde torto, dissonante, no meio daquilo que torna aquilo... Mas aquilo não assusta, aquilo atrai, entendeu? Então, desde cedo eu fui aprendendo isso muito, entendeu? E nunca querendo me repetir. Eu não quero fazer o que eu já fiz, eu quero tentar aprimorar e fazer cada vez coisas melhores. Por isso que eu tive crise também na minha música, porque depois de muito sucesso, queria que eu fizesse uma coisa parecida, eu não queria. Eu queria fazer desafios, entendeu? Então, eu sou uma artista mesmo, não tô ali à toa. Eu entrei nessa porque era o que eu sabia fazer, entendeu? Então, o que eu digo para quem quer compor e quer trabalhar com música, você tem que se dedicar a esse dom. Você não pode ficar esperando isso vir. Isso é uma folga. Você não pode ficar esperando uma coisa, isso é um absurdo, entendeu? O que difere um artista do outro é a dedicação dele, a seriedade com que ele leva a sério esse trabalho dele, entendeu? E o tempo que ele dedica a isso. Porque ele pode compor a coisa mais simples, entendeu? Linda. Mas se ele não tivesse estudado, jamais teria vindo. Então é importante estudar, aprender um instrumento. Principalmente para compositor. É muito importante tocar um instrumento. Não, você fica no beabá. Tudo bem, mas tem muita gente no beabá. Então é importante ter um crescimento, né? É isso. Gente, muito obrigado. Imagina, foi um muito prazer. Obrigado, Mari. Obrigada a vocês. Obrigada, viu? Vocês vão no show amanhã? Ah, que bom, então tá bom. Então, Bom vocês irem pro show amanhã, porque ela vai cantar Transas de Amor, como ela já prometeu. vou deixar isso em suspense. Gente, muito obrigado. Obrigada. Este foi a estreia deste Vida e Arte Convida. Continue acompanhando as redes sociais, Facebook, Instagram do Vida e Arte, que certamente a gente vai ter mais convites, mais avisos. Cíntia? Isso, a partir de amanhã esse bate-papo também está disponível no Facebook. Isso, exatamente, no nosso Facebook. Essa parte não estava combinada, eu não estava lembrado. Obrigada, Viu, gente. Um beijo grande. Até amanhã. Muito obrigado e boa noite. Só pra poder